temos mais informações do nosso Paulo Vinícius Coelho, o PVC, sobre o Maracanã, que recebeu jogos de Vasco e Fluminense no último final de semana. Maracanã, que a princípio está como sede marcada e definida para a final da Libertadores. E o PVC tem mais informações sobre isso. Fala com a gente, PVC. Razan, tô a caminho de La Paz e por isso estamos falando por aqui. Amanhã, Bolívar e Internacional, quartas de final da Libertadores. E para falar aqui sobre o Maracanã. Por quê? O caso do Vasco semana passada, toda a disputa jurídica de novo para permitir que o Vasco jogasse no Maracanã diante de 53 mil torcedores pagantes contra o Atlético e vencesse com o público. Tudo isso fez acelerar de novo a ideia de que é preciso fazer a licitação definitiva. Só que tem aqui alguns dados importantes pensando na decisão da Libertadores, marcada para 4 de novembro no Maracanã. O termo de uso precário, que hoje, pela 7ª vez seguida, permite que Flamengo e Fluminense sejam os administradores do estádio, vai ser concluído no dia 23 de outubro. Até lá, você pode fazer a licitação? Dificilmente, porque pela lei de licitações, há 45 dias entre a apresentação das propostas e a licitação em si. Então, não vai dar tempo de fazer a licitação definitiva, como deve acontecer, e como o governo está tratando como um puxadinho, o Maracanã não acontece nos últimos 4 anos. Então, dificilmente vai ter licitação até a tempo de 23 de outubro, quando acaba o termo de uso precário atual. 23 de outubro, renova-se então o termo de uso precário? O Vasco vai entrar na disputa com Flamengo e Fluminense. Da última vez, o Estado fez de conta que não tinha nada com isso e renovou o termo de uso precário na mesma condição que havia com Flamengo e Fluminense. Pode ser que demore um pouco mais, por causa da questão política desse entrave, pela necessidade do grito que tem que haver da sociedade de o Maracanã ter uma solução definitiva, não continuar sendo um puxadinho. Então é concreta a possibilidade de, no dia 4 de novembro, 12 dias depois do fim do termo de uso precário, o Maracanã ser um estádio sem dono, ou melhor, com um dono que sempre houve, o Estado, sem alguém que diretamente cuide dos interesses do estádio. O Maracanã continua sendo tratado pelo governo estadual como um puxadinho. Maracanã que foi alvo de disputa judicial nos últimos dias. O Vasco tentou entrar na justiça para poder jogar no estádio. Inicialmente não teve a autorização judicialmente, depois conseguiu e por isso mandou o seu jogo, onde com mais de 50 mil pessoas encontrou o seu torcedor e a vitória no Maracanã no último final de semana. E para falar mais do estádio, tenho a companhia agora do colunista do All Sport, Rodrigo Matos, que está ao vivo com a gente aqui no De Primeira. Bom dia, Rodrigo Matos. O estado do gramado ficou uma coisa, no mínimo, estranha, para dizer uma palavra leve. Olha essa imagem que chamou muita atenção do lamaçal na pequena área do gol do Vasco da Gama. Bom dia, Matos. Bom dia, é o Léo Jardim, né? Esse aí é o gol do lado norte do Maracanã, ou seja, da arquibancada, que no caso foi a arquibancada visitante, né? Mas que quando o Flamengo joga é a arquibancada do Flamengo, mas o Fluminense e o Vasco ficam do outro lado, né? As torcidas do Fluminense e do Vasco ficam do lado sul. E aí o que me explicou a administração do Maracanã é que duas áreas mais prejudicadas são o que dá para ver claramente, né? Essa área do gol. Precisa de muita avaliação técnica, né? Exatamente, essa área do gol norte e a área técnica dos técnicos ali onde eles ficam, que também a classificação que eles fizeram foi como estrago preocupante. E que vai ter. O problema é que você tem um jogo muito importante do Fluminense na quinta-feira contra o Olímpia, pelas quartas de final da Libertadores, e você vai ter que tentar recuperar. O que aconteceu aí? Você teve 2 jogos numa diferença de menos de 24 horas, né? Teve o jogo do Fluminense no fim da tarde fim da tarde não, já foi até de noite, né? De sábado. E aí de manhã, 11 horas da manhã, esse jogo do Vasco, e para piorar, choveu forte nesse período que teve já mais para o final do jogo do Vasco, e aí virou um lamaçal. A explicação que é dada pela gestão do
do Maracanã é que você já teve 55 jogos esse ano no Maracanã. E era essa a alegação que eles tentavam vetar o Vasco de jogar, porque você tem já um acúmulo de jogos e um acúmulo de 4 jogos em 8 dias. Ou seja, muito jogo em pouco tempo e muito jogo no ano. 55, se você olhar o que vai ter de Flamengo e Fluminense aí como mandante, você vai chegar a casa de 75, 80 jogos no fim. Não tem nenhum estádio que resista a isso, a verdade é essa. Nenhum gramado, pode ser o gramado mais genial do mundo, se for natural, não vai aguentar. Então, vai ter que ser feitos reparos. Essa coisa da concessão, eu acho que de fato, como o PVC falou, você tem que já teria que ter sido dada uma solução definitiva e ser feita uma licitação definitiva. Agora, a concessão provisória para o Flamengo e para o Fluminense foi feita porque foi o Flamengo e o Fluminense que se apresentaram para cuidar do estádio primeiro lá atrás, em 2016, quando o estádio estava jogado às traças pelo Rio 2016, pelo Estado, pelo Odebrecht, ninguém queria, o Flamengo foi lá e consertou o estádio, depois consertou para a Libertadores, o Odebrecht voltou e quando teve a licitação provisória, que foi em 2019, teve uma negociação entre os 3 clubes e eles não chegaram a um acordo, muito porque o Vasco achava que o Flamengo tinha poder demais no acordo e porque o Flamengo achava que o Vasco estava se comprometendo com poucos jogos. Na verdade, o Flamengo queria que o Vasco jogasse mais naquela época. Ele queria que o Vasco jogasse jogasse um mínimo de 25 jogos. Era essa, e o Vasco queria jogar a maior parte dos jogos em São Januário e jogar no Maracanã o que fosse interessante para ele, mas ter o mesmo poder. E aí gerou esse atrito entre os dois, entrou só o Flamengo e o Fluminense, só o Flamengo podia ter o contrato, porque ele tinha os documentos em dia, a CND, né, que a gente fala tanto, que o Vasco não poderia disputar naquela época, porque ele não tinha a documentação de que ele estava legal ali, legal não, mas estava em dia, né, com as suas obrigações de impostos, o Fluminense também não tinha. E aí entraram o Flamengo e o Fluminense e eles cuidaram do estádio nesse período, enquanto tinha pandemia, o Estado não pagou nada, quem bancou foi o Flamengo e o Fluminense. Como? Eles venderam camarote, venderam patrocínio e graças aos jogos do Flamengo e Fluminense. São esses que geram a manutenção do estádio. Então, assim, o estádio é público, pelo termo de concessões provisórias, o Vasco tem direito de jogar lá, mas essa coisa do bem público tem direitos e deveres, né? Não dá para a gente lidar como só direitos. Eu jogo quando quero, mas faço pouco pelo estádio. E o Vasco só quis disputar o Maracanã de fato agora em 2022, quando já tinha contrato tudo bonitinho lá, o estádio já era sustentável. Quando estava o estádio com grande dificuldade de manutenção e na pandemia, o Vasco não se apresentou. A verdade é essa. Então, tem 2 lados dessa discussão e que, no final das contas, o problema é que tem estádio a menos no Rio. Em São Paulo tem 4 estádios, aqui tem o Newton Santos, em São Januário e o Maracanã. É pouco para 4 clubes diante do que é exigido no futebol atual em termos de gramado. Então, o problema vai ser insanável, digamos assim, sempre vai ter alguém insatisfeito enquanto tiver um cenário de que falte um estádio, digamos assim. Com a demanda, ainda mais que os clubes de futebol profissional hoje em dia têm, com um calendário maluco, alguns com 3, outros com 2 competições, e aí por aí vai, isso tudo vai entroncando esse número de jogos. Às vezes tem time lá na Europa que não faz na temporada inteira, né? Só no Exatamente. É bom ressaltar, o gramado, antes do jogo do Vasco, não é que ele estragou no jogo do Vasco, ele estava desgastado e com problemas já antes. Você lembra que a Conmebol fez aquela crítica ao gramado quando foi o Flamengo e Olímpia? Quando chegou no Fluminense, ele já tinha os sinais de desgaste. Agora, você vê a diferença, se você olhar as imagens do Fluminense, jogo do Fluminense e América, que foi no sábado, e olhar o do Vasco, tem uma discrepância ali, né? Ele passa de um gramado desgastado e com problemas para um gramado estragado. É um fato. Pensando nesse jogo que você já citou, que é importante, a gente já vai ter o Alfredo Loblin para conversar com a gente, ex-árbitro, sobre as polêmicas de arbitragem da rodada do Brasileirão. Pensando nesse jogo que você já mencionou, Rodrigo, da Libertadores do Fluminense, que é o jogo da vida para o Fluminense nesse momento, no ano, quinta-feira, pelo que você conversou com o pessoal do Maracanã, se acha que até lá dá para minimamente recuperar ou vai ser meio que um remendo? O que você está projetando? O que eles vão tentar fazer. Eles me explicaram mais ou menos o que eles vão fazer, que é colocar, fora o básico, que é cortar e dar uma limpada no gramado, eles vão botar um monte de química.
fósforo e tal, tem uns elementos ali que ajudam tanto a raiz quanto a grama para tentar recuperar essa parte. Acho que o principal problema é esse do goleiro ali, né, essa parte do goleiro, mas tem outras partes que não estão tão ruins, mas estão com problema. Agora você imagina um jogo de Libertadores, sei lá, o goleiro do Fluminense tá o Fábio aí no meio dessa lama, Não, o ainda jogador do Olímpia dá querendo um sair chute trocando de passes ainda do Fluminense, né? é, o Fluminense saindo, vai sair com passes, né, nesse gol aí, Nesse estado aqui. e aí o jogador do Olímpia dá um chute de longe, a bola escorrega e entra. E aí, como é que fica para o Fluminense? Pois é, isso aí é um prejuízo que não tem Então, como você mensurar, né? a tentativa de se recuperar é essa. É um problema similar ao que acontece em outros lugares que tem 2 times jogando. Castelão e agora o Mineirão, porque o Atlético estava jogando lá, agora vai passar a jogar só na Arena MRV. Todos tiveram muitos problemas com gramado. Aí você olha os outros, quais são os melhores gramados do Brasil? Corinthians, Inter e o Morumbi. Só joga um time. E aí você dá tempo naturalmente do gramado se recuperar com a demanda meio menor de jogos do que partidas, do que praças e estádios que recebem mais de um time, como é o caso do Maracanã.